Olá! Em reality show a gente sabe que vale quase tudo, né? Voto, intriga, uma palavra mal colocada, mas uma calcinha? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das polêmicas mais bizarras de A Fazenda para entender como uma simples peça de roupa íntima virou o centro de uma verdadeira guerra de humilhação e ataques pessoais. Parece piada, mas a história é séria. Como é que um objeto tão trivial, tão do dia a dia, se transforma na principal munição para uma estratégia de jogo tão pesada? Vamos desvendar essa história passo a passo. Bom, para entender essa confusão toda, a gente precisa voltar exatamente para o ponto de partida. Um achado, digamos, bem embaraçoso, que foi o que deu início a tudo. Imagina só a cena. Banheiro da sede, um lugar que todo mundo usa. De repente, alguém encontra uma calcinha, que dizem estar suja, o que poderia ter sido resolvido com discrição, né? Mas não. Ali, naquele momento, nascia o estopim de uma fofoca que ia tomar a casa inteira. E quem encontra tal peça é a Martina Sanzi. A primeira reação dela no impulso é jogar tudo no lixo. Só que aí ela muda de ideia. Ela vai lá, resgata a calcinha e, ao fazer isso, ela transforma o que era um achado privado num verdadeiro evento público. Era a munição que o jogo precisava. Do outro lado da história, claro, está a Sauri Cardoso, que foi apontada como a dona da peça. Desde o primeiríssimo minuto ela já cantou a bola. Para ela, tudo aquilo tinha cara de armação, de algo plantado ali de propósito pelos rivais só para queimar a imagem dela no jogo. A partir daí, gente, a história simplesmente ganhou vida própria. Não demorou quase nada para essa descoberta virar o assunto principal das rodinhas de conversa, dos cochichos, a casa inteira pegou fogo. E aqui a gente consegue ver perfeitamente o caminho que a fofoca fez. Foi tipo um telefone sem fio, só que bem direcionado. A Martina contou pro Wallace, aí o Matheus entrou na história e ajudou a espalhar. Por fim, o Dudu levou o assunto pro grupo dele. Pronto, em pouquíssimo tempo não se falava em outra coisa na casa. E para deixar tudo ainda pior, a fofoca não vinha sozinha. Ela vinha carregada de detalhes bem humilhantes. A peça era descrita como amarelinha, meio verde, termos que foram repetidos sem parar, só para zombar da Sauri e aumentar o constrangimento dela. Com a casa inteira sabendo de tudo, já era de se esperar, né? Os boatos e as risadinhas pelos cantos não se sustentaram por muito tempo e explodiram em confrontos diretos, com acusações feitas assim cara a cara. E aí o nível da briga, olha, despencou. De um lado, a Rayane Figliuzzi partiu para cima, atacando a higiene da Saori, usando até um apelido horrível, Chica Corrimento Verde. Do outro, a Saori não deixou barato não. Ela rebatia provocando sobre o Belo, namorado da Rayane, e foi até mais fundo, falando de problemas da rival com a justiça, chamando ela de ficha suja. O negócio virou uma baixaria pessoal. Essa briga foi o ponto de virada, o momento em que a fofoca virou ataque direto. E antes da gente analisar como isso se transformou numa estratégia de jogo, um recado rápido. Se você curte entender a fundo essas dinâmicas dos realities, já se inscreve aí no canal Opa News BR no YouTube para não perder nada, beleza? A partir desse ponto, o incidente da calcinha deixou de ser só uma fofoca. Ele se tornou, oficialmente, uma ferramenta de jogo usada o tempo todo para isolar e atacar a Sauri com apelidos cada vez mais maldosos. O primeiro apelido que pegou mesmo foi Calcinha de Pistache. A ideia veio do estilista Valério Araújo, mas quem popularizou foi o Will Guimarães. O termo virou uma piada interna do grupo deles, sabe? Uma forma de zombar da Sauri coletivamente e se fortalecerem. Mas os ataques não pararam por aí. Eles evoluíram. O Will Guimarães trouxe um apelido novo, mas dessa vez de fora do jogo. Caça-herança. Ele basicamente disse que a Saori já era conhecida por esse apelido em Belo Horizonte, acusando ela de ser interesseira e atacando diretamente o caráter dela na vida real. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma reflexão, né? Num jogo que vale um prêmio milionário com tanta coisa envolvida, até que ponto a humilhação de alguém pode ser considerada uma estratégia válida? Onde é que está o limite? Ou será que ele não existe nesse tipo de jogo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E se você curte essas análises que vão mais a fundo nas polêmicas, não se esqueça de se inscrever no canal Opa News BR para não perder as próximas. Até mais!